Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao nobre deputado Samuel Júnior, segundo secretário da mesa, para fazer leitura da ata. Senhor presidente, demais colegas, conforme determina o presidente dessa sessão, meu amigo professor Zé Raimundo, passo a ler as atas. Ata da 9ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia mista, em 27 de fevereiro de 2023. Pronto, senhor presidente. Mais alguma ata, senhor presidente? Por favor, pode fazer a leitura, senhor presidente. Ata da 10ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia mista, em 28 de fevereiro de 2023. Ata da 1ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 28 de fevereiro de 2023. Ata da 11ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 1º de março de 2023. E a ata da 12ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 2 de março de 2023. Essas são as atas, senhor presidente. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Em votação, as presentes atas e os nobres deputados e deputadas que concordam com sua aprovação permaneçam como se encontram. Aprovadas. Não há expediente a ser anunciado. Passemos ao pequeno expediente. Eu concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre deputado Leandro de Jesus, pelo tempo de até 5 minutos para utilizar o pequeno expediente. Não está presente, eu convido o segundo deputado inscrito, o deputado Rogério Andrade, para usar a palavra no pequeno expediente pelo tempo de até 5 minutos. Ausente. Eu convido o deputado José de Arimateia para utilizar o tempo de até 5 minutos no pequeno expediente. Eu convido o deputado Robinho, na ausência, o deputado Euclides Fernandes, na ausência de José de Arimateia. Euclides Fernandes, para usar o tempo de até 5 minutos. Não se encontra. O nobre deputado Robinho, pelo tempo de até 5 minutos no pequeno expediente. Boa tarde, amigos, a imprensa aqui presente, nosso amigo presidente José Raimundo, da qual tive a honra de estar hoje na Comissão de Finanças e foi escolhido para apreciar as contas do governador no exercício 2022. Bom, amigos, eu tenho algo de muito interessante, muito preocupante para falar para o povo da Bahia, para alertar o governador sobre as constantes invasões de propriedades. E hoje eu ouvi do meu presidente Zé Raimundo uma coisa muito importante. Ele, falando na comissão, ele falou de a coisa mais importante é a vida. E a segunda coisa é o direito de propriedade. E eu tenho uma lista aqui de de propriedades que foram invadidas nos últimos 6 meses na Bahia. Eu vou até falar alguns nomes aqui: Fazenda Santa Rita, Fazenda Floresta 1 e 2, Fazenda Conjunto Barreirinha, Fazenda Santa Terezinha,
Agropecuária e Conjunto União, Fazenda Noruega, Fazenda Paloma, Fazenda Mirante, Fazenda Santo Agostinho, Fazenda Mariê, Fazenda Laje do Gavião, Fazenda Pouca Notícia, Conjunto Bom Jardim, 1, 2 e 3, Fazenda São Marcelo, Fazenda Alegria, Fazenda Nova Esperança, Boa Esperança, Fazenda Boa Sorte, Fazenda Reserva, Fazenda Lagoa Encantada 1 e 2, Fazenda Estrela, Fazenda Boa Vista, Conjunto Bom Jardim, Fazenda Mar Azul, Fazenda São Domingos, Fazenda Cachoeiras. E a maioria são fazendas de porte médio, 200 hectares, 300 hectares. Dessas fazendas que eu falei aqui, a maior tem 1.200 hectares, que não é uma fazenda grande. Agora eu quero falar aqui de assuntos, um discurso que eu fiz aqui em 2018, da invasão da fazenda Igarashi. É um grupo que se instalou ali no município de Correntina e que teve a invasão porque uns invasores baderneiros alegaram que a fazenda estava usando a água do rio Arrojado, que é o rio que banha a cidade de Correntina, que essa fazenda, esse grupo, tem a ortoga d'água para uso da água do rio Arrojado, onde planta feijão, cebola, planta beterraba, cenoura, e simplesmente derrubaram as estações de pivô central, a estação de energia elétrica, galpão, queimou tratores. Isso foi lá em 2018. Agora, a invasão de fazendas, e fazendas todas produtivas, todas as fazendas produtivas, a invasão de fazendas de eucalipto. Agora, no domingo, a invasão da fazenda Ouro Verde, na cidade de Santa Luzia, uma fazenda de um grupo suíço, fazenda produtiva. E o que é que está acontecendo? Aconteceu também invasão lá na cidade de Jacobina. O que é que está fazendo? O que está acontecendo? Os produtores rurais estão se unindo e indo para uma guerra no campo, combatendo as invasões. Governador, existem programas que no passado deu certo, como a Cédula da Terra, como o programa CORA, Coordenação de Reforma Agrária. É importante que nós temos uma unificação do campo. Não vamos partir para o campo do separatismo, a briga do menor com o maior. Para que isso? Até mesmo aqui na Bahia, nós precisamos unir a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Para que esse separatismo? Então, eu quero sentar com o presidente da Comissão de Agricultura para que nós possamos chamar aqui os produtores sem terra, chamar os produtores rurais, os fazendeiros, para que nós possamos trabalhar para a produção e para o desenvolvimento, não para a briga, não para a instabilidade no campo. Eu quero contar com você, Zé Raimundo, porque é um homem de diálogo, para que nós possamos, juntamente com o governo do Estado, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Desenvolvimento Rural, com a Comissão de Agricultura, para que nós possamos fazer o campo produzir sem instabilidade e sem briga. Muito obrigado pela sua paciência, um abraço e peço que a imprensa se torne isso público, porque é para o bem do campo, é para o bem da Bahia, e vamos pensar num trabalho unido em prol do povo baiano. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Robinho. Eu agradeço a referência, mas só contextualizando a nossa reflexão hoje na comissão, é que, de fato, a gente discutia sobre o Estado, a origem do Estado moderno, e ali, no século XVI, XVII e XVIII, os pilares do contrato social, de fato, era a vida, a propriedade, a segurança e a liberdade. E da necessidade de nós repensarmos esse Leviatã, que o Estado é um protetor do bem comum. Mas Vossa Excelência traz, portanto, essa reflexão de forma muito apropriada. Eu, seguindo aqui a ordem de inscritos, eu convido a nobre deputada Fabiola Mansur para utilizar o tempo de até 5 minutos.
Não se encontra. Eu convido o deputado Marcinho Oliveira para utilizar o pequeno expediente pelo espaço temporal de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes, venho aqui nessa tarde, senhor presidente, para chamar a atenção do governo do Estado da Bahia pela situação que se encontra a BA-120. Não é por todo o percurso, por todo o trajeto, não é pela condição de tráfego e de buracos nas estradas, mas sim pela segurança que está acontecendo. Acontecendo vários acidentes por conta de sinalização, e já foi feito no passado algumas solicitações e intervenções pela CEINFRA. Foi colocada uma iluminação às margens da BA-120, no município de Santa Luz, minha cidade amada e querida, que vai do Açu de Tapera até o bairro Mãe Rufina. E existe a complementação desta iluminação que vai até o Morro dos Lopes, saída para o município de Queimadas. Infelizmente, nesse trecho, entre o bairro Mãe Rufina e a entrada do Morro dos Lopes, vem acontecendo diversos acidentes, no qual vem ceifando a vida de muitos moradores daquele bairro e da minha querida Santa Luz. Então, já encaminhei para o secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, que seja feita uma análise detalhada daquela localidade, para que possa ser implantada a complementação da iluminação, como também novos redutores de velocidades. Encaminhei também a solicitação para a viabilidade dos trechos urbanos de ser substituídos por radar eletrônico, para também fazer uma segurança educativa para os motoristas lá da região. Era o que eu tinha para falar nessa tarde, senhor presidente, e conto com a compreensão do governo e da secretaria que possa sanar esse problema de grave na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcinho Oliveira. É com prazer que eu anuncio a presença nas nossas galerias dos estudantes que estão visitando o nosso programa de escola Eu Legislativo, os estudantes do Colégio Estadual Davi Mendes, do bairro São Marcos. Sejam bem-vindos e que seja uma experiência enriquecedora para todos vocês. Dando seguimento na ordem dos inscritos, eu convido o nobre deputado Luciano Araújo para utilizar o tempo de até 5 minutos. Deixa eu falar o que foi que aconteceu. Eu vou ver se eu boto você aqui depois. Senhor presidente, senhores deputados, queria cumprimentar aqui os estudantes da galeria, cumprimentar a imprensa, cumprimentar as senhoras deputadas. E eu queria que hoje, senhor presidente, prestar uma homenagem a todos os deputados da CCJ por conduzirem aquela sabatina de ontem, tanto com a primeira candidata, quanto com o segundo candidato. E eu queria parabenizar, em nome da nossa presidente, a deputada Maria del Carme, pela condução
daquela sabatina. Ontem nós, deputados, demos o exemplo de democracia. Ontem nós demonstramos o que é democracia. E eu queria também, não posso deixar de parabenizar a condução das duas lideranças, do líder Rosenberg, do líder Alain, de como conduziram aquela sabatina. Quero também aproveitar o momento e parabenizar aos dois candidatos, tanto a candidata Aline quanto ao candidato Tom, que demonstraram firmeza e demonstraram capacidade para a função de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Portanto, senhor presidente, quero aqui deixar registrado que a CCJ ontem deu exemplo de democracia para a Bahia e para o Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Luciano Araújo. E eu tenho certeza que os líderes e a comissão de CCJ sentem-se recompensados pela fala de Vossa Excelência. Dando seguimento, eu convido o nobre líder da minoria, Alan Sanches, para utilizar o tempo de 5 minutos, se assim o desejar, porque Vossa Excelência tem tempo suficiente aí para fazer suas preleções. Senhor presidente, queria saudar essa garotada aí, nosso futuro aqui, da nossa Bahia, nosso Brasil. Bem-vindos, bem-vindos. Tenho certeza que daí de vocês sairão vereadores, deputados, médicos, professores, historiadores, advogados. Tenho certeza disso. Contem com essa casa aqui, contem com o nosso mandato. Pois bem, gente, hoje eu queria trazer um tema que eu estava esperando há alguns dias, presidente Zé Raimundo, que é falar sobre a regulação. Eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para essa casa. O governo do Estado, que o governo de Jerônimo é uma continuidade do governo Rui Costa, inclusive que ele foi secretário. Então, ele não precisa de 100 dias para que ele tome pé das situações, deputado Matheus. Foram feitos, se não me engano, e alardeado aí, mais de 7 hospitais. Mas a regulação continua com a mesma dificuldade. Existem dias, para que vossas excelências tenham conhecimento, mais de 250 pessoas amanhecem nas UPAs de Salvador esperando regulação, ou para exame, ou para alguma transferência para um tratamento angiológico, que está uma dificuldade tremenda no estado da Bahia, ou para um tratamento qualquer outro, vascular, cardiológico, neurológico, pelo amor de Deus. Então, o que é que eu peço ao governo do Estado? Eu peço também, independente de coloração partidária aqui, que a gente possa se unir, que a gente possa debater, discutir e ajudar a Secretaria de Saúde a resolver esse problema, que não é da oposição, não é da situação, é dos baianos. É um problema gravíssimo, gente, e que eu não vi, até o momento, se debater isso, nem que o governo do Estado desse uma linha trazendo qual a solução que ele pretende trazer. No governo passado, que é um governo de continuidade, quero chamar a atenção, o ex-secretário, ele construiu ali ao lado da Secretaria de Saúde, que é o prédio amarelo aqui no centro administrativo, para quem não conhece, existe um anexo dizendo lá, Central de Regulação. Ele acreditava que a Central de Regulação, ela precisa o contato físico, a proximidade com a Secretaria, que era só atravessar o corredor para resolver o problema da regulação. E não foi, não é dessa forma. Nós precisamos de sistema, precisa que a gente tenha, senhor presidente, uma gestão de leitos, para que a gente possa transferir os nossos pacientes. Não é possível. Eu desafio aqui que hoje
alguns deputados estão nos acompanhando pelo seu gabinete, mas de forma virtual. Mas eu desafio só os que estão aqui no plenário, quem não recebeu essa semana um pedido de transferência e regulação. Isso não pode acontecer, isso não pode continuar acontecendo. Então eu acho, e eu queria fazer uma solicitação ao deputado Rosenberg, sem cor partidária nesse momento, deputado Rosenberg, que a gente pudesse avançar nesse tema da regulação e pudesse trazer a nossa secretária de Saúde do Estado, a senhora Roberta, me parece, Roberta, que pudesse vir fazer uma explanação ao debate, o que ela quisesse, sobre o que a Bahia e esse governo do Estado tem feito para que a gente possa solucionar de vez a regulação no Estado da Bahia. Eu acho que já passou da hora, deputado Rosenberg, de ser chamado fila da morte. Tem que ser chamado fila da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Alan Sanches. Dando seguimento à ordem dos inscritos, eu convido o deputado Pedro Tavares para utilizar o tempo de até 5 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa aqui presente, galeria, hoje, na Comissão de Infraestrutura, tivemos uma importante reunião, onde pudemos debater diversos assuntos relacionados à infraestrutura, desenvolvimento econômico e turismo. E eu tive a oportunidade de fazer a solicitação ao governo do Estado para que seja implantado na cidade de Irecê um grupamento do Corpo de Bombeiros. Uma cidade importante, com mais de 70 mil habitantes, polo de uma região que tem sofrido pela desassistência na hora que necessita de situações de urgências que, se tivesse um grupamento do Corpo de Bombeiros na cidade de Irecê e que atendesse toda a região, não passaria por diversas dificuldades que vem passando. Então fica aqui a minha cobrança ao governo do Estado para que possa implantar uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade de Irecê. Também debatemos sobre a questão de uma estrada importante, uma estrada que sempre foi o sonho de uma região, que foi a estrada que ligava e que liga Ilhéus a Itabuna. É uma BR-415, está aqui a deputada e amiga Soane, conhece aquela realidade. A população da região sempre sonhou em ter uma duplicação. Essa duplicação não foi possível e foi feita uma estrada alternativa, que é a BA-649. O governador, juntamente com os deputados, está ali o deputado Raimundinho da JR, o deputado Rosenberg, não sei se a deputada Soane também visitou o canteiro de obras, e eu solicitei para que a gente possa, através da Comissão de Infraestrutura, visitar as obras dessa estrada. É uma estrada importante. Agora eu tenho sérias dúvidas quanto à sua eficácia, porque é uma estrada que ela começa do Banco da Vitória até Itabuna, ou de Itabuna até o Banco da Vitória. Então o engarrafamento pode continuar de Ilhéus até o Banco da Vitória, ou do Banco da Vitória até Ilhéus. Então eu acho importante que a Comissão de Infraestrutura possa visitar, conhecer a obra, saber se esse traçado vai ser realmente o traçado que vai ser eficaz para que acabe com o engarrafamento. Esse é um sonho da região, repito, está aqui a minha amiga a deputada Soane Galvão, que conhece tão bem aquela realidade. Então, eu queria fazer esse pedido, e fiz esse pedido, que foi aprovado hoje na comissão, para que a gente possa, um grupo de deputados, conhecer o traçado dessa obra, conhecer o traçado dessa estrada, para que essa estrada possa realmente satisfazer a região, satisfazer e ser útil
para que a região possa ter, sim, uma estrada de qualidade que acabe definitivamente com o engarrafamento ali que liga Ilhéus a Itabuna. Também tive a oportunidade de falar sobre a Chapada Diamantina, que foi premiada recentemente como um dos melhores destinos turísticos do Brasil. O melhor destino turístico do Brasil, meu amigo Marquinho Viana, que é chapadeiro, que conhece aquela região, as cachoeiras, todos os atrativos naturais que aquela região tem, Mucugê, Lençóis, o Capão em Palmeiras, Igatu, Rio de Contas, que Vossa Excelência é muito bem votada, Barra da Estiva, sua terra natal, e eu fico muito feliz de ver esse destino turístico, eu sou apaixonado, também sou chapadeiro, se tornar o melhor destino turístico do nosso país, mostrando a força do nosso Estado, a beleza da Bahia para todo o Brasil e para todo mundo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, nobre deputado Penalva. Quero aqui me associar ao nobre colega Pedro Tavares, por todas as indicações e pleitos feitos ao governador, principalmente, deputado Pedro, com relação ao agrupamento do Corpo de Bombeiros no município de Irecê, um município polo regional e que precisa urgentemente ser implantado esse batalhão, esse agrupamento do Corpo de Bombeiros. Parabéns, deputado Pedro Tavares. Pois não, nobre deputado Penalva. Não foi bem questão de ordem, mas fica aí o apelo, né, ao nosso governador para cuidar dessas solicitações. Dando seguimento, eu convido o nobre deputado Rosenberg Pinto, líder da maioria, para usar o tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, servidoras, servidores, imprensa, visitantes. Presidente, primeiro eu quero aqui dividir a alegria do aniversário do deputado Paulo Rangel, porque eu estive com ele hoje pela manhã e não sabia que era aniversário dele. Eu já recebi o recado aqui que ele quer receber todos os deputados agora à noite, eu acho que no jantar. Então, parabenizar o deputado Paulo Rangel e, obviamente, vou verificar se esse jantar está de pé. E soube que vai ter uma missa aqui às 19 horas, 19h30, que além de ser um convite do governador Jerônimo Rodrigues, lá também o padre irá abençoar o aniversário de Paulo Rangel. Mas, presidente, eu vi aqui o deputado Alain sobre a questão da regulação. Deputado, a regulação é um problema que nós estamos enfrentando. E nós estamos com dificuldade, sim, já vem há algum tempo, de resolver essa questão. Porque no passado era diferente. As pessoas iam para a fila e morriam esperando porque era um deputado, era um amigo do governador, era um amigo de um que pedia para que pudesse ser atendido em prioridade e as outras pessoas não tinham a possibilidade de ser atendido. Agora, com a regulação, cria uma rede no sentido de garantir o atendimento a todas as pessoas. E é lógico que um Estado onde ainda tem um déficit de leito hospitalar muito grande e de UTIs, e o deputado Alain, que é médico, sabe disso, então é lógico que nós temos uma dificuldade ainda de atender. Mas esse é um ponto crucial de campanha do governador Jerônimo Rodrigues para atacar essa questão e buscar uma solução que é a vontade de todos os baianos, de todas as baianas. Ainda há 15 dias atrás, o governador fez uma reunião com todos os representantes, os trabalhadores, os gestores da área da regulação, para que a gente possa encontrar caminhos para minimizar esse problema. Mas é lógico que, para isso, é necessário que tenha ajuda dos municípios, principalmente os maiores,
dotando os municípios de hospitais, de unidades de UTI, para que a gente possa garantir um melhor atendimento à saúde. Mas, diferentemente, deputado Alain, de fugir da questão do problema, entendemos que esse é um problema e que precisa ser resolvido, e o governador Jerônimo tem trabalhado muito no sentido de buscar uma solução. Quero aqui, presidente, aproveitar para, na próxima segunda-feira, o presidente da Petrobras estará vindo à Bahia e para debater a retomada da Petrobras na Bahia, que saiu de todos os lugares. E eu fiz um grande desafio, deputado Alain, que ele viesse aqui na Assembleia para reunir com todos os deputados da base de governo e da base de oposição. Porque quando eu que conclamei aos deputados, todos, a defender a Petrobras na Bahia, entendendo de que essa não deva ser uma bandeira do PT, do PSD, mas ser uma bandeira de todos os partidos, de todos os parlamentares. Por isso que eu queria aqui, na próxima segunda-feira, às 15 horas, uma reunião só com os deputados da base de governo, da base de oposição. Então, eu quero externar esse convite e depois, numa questão de ordem, presidente, eu quero dirimir uma dúvida com relação ao funcionamento das comissões, numa questão específica na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Mas farei isso em questão de ordem. Obrigado, nobre deputado Rosenberg Pinto. Em seguimento, eu convido o deputado Pablo Roberto para utilizar o tempo de até 5 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, Zé Raimundo, senhoras deputadas, deputados, imprensa, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Dizer, senhores deputados e deputadas, que o que me traz a essa tribuna hoje é para falar de um projeto de lei de nossa autoria que foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Dizer também de que no ano de 2013, caro presidente, ainda momento em que exercia, na verdade, o mandato de vereador na cidade de Feira de Santana, em uma ocasião em que a Embasa, empresa de água e saneamento da Bahia, discutia com o município de Feira de Santana um processo de renovação de um convênio, nós tivemos a oportunidade de conversar muito com a população feirense, com os vereadores, com o governo, com a Embasa também à época. E naquela ocasião apresentamos um projeto de lei. Está uma confusão danada aqui atrás. Apresentamos Silêncio aí, por favor. Apresentamos ao orador na tribuna. Apresentamos naquela oportunidade um projeto de lei que disciplinava, caro deputado Zé Raimundo, Luciano, Diego Castro, um projeto de lei que disciplinava a cobrança da tarifa de esgoto na conta de todos os baianos. E naquele projeto de lei, à época, na Câmara Municipal de Feira de Santana, nós chegamos ao entendimento de que a redução ela iria até 80%. Afinal de contas, a cada R$100 que a Embasa nos cobra, R$80 é referente à cobrança de esgoto. Então, esse projeto ele foi aprovado na cidade de Feira de Santana, o prefeito, à época, não sancionou, mas a Câmara Municipal promulgou, entrou em vigor. A Embasa recorreu em primeira instância, perdeu, recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia, perdeu também, e atualmente essa ação encontra-se em Brasília, aguardando julgamento. Eu não tenho a menor dúvida de que mais cedo ou mais tarde, o Superior Tribunal de Justiça ele vai julgar, e vai julgar favorável ao município de Feira de Santana, por já ter entendimento na mais alta corte do país, de que cabe aos municípios, do Brasil inteiro, também opinarem acerca do valor da tarifa de esgoto que será cobrado. Mas não satisfeito com essa situação, nós apresentamos o projeto de lei de número 2427/2003,
com algumas mudanças daquele que nós apresentamos em Feira de Santana. Então, o que nós apresentamos nesse projeto agora, e aí eu espero contar muito com a sensibilidade das comissões, na celeridade dos pareceres, a cada um e a cada uma dos deputados e deputadas também, que querem, de fato, ver esse projeto acontecer e beneficiar tantos baianos que hoje não têm condições, caro deputado Matheus, condições de pagar o valor que a Embasa quer, principalmente depois do último reajuste que a Embasa, que o governo do Estado, o governador Rui Costa, à época, no finalzinho do seu governo, autorizou de algo em torno de 12%. Então, o projeto de lei, ele diz o seguinte, que aqueles que tenham renda per capita de até um salário mínimo, eles pagarão 25% do valor da sua conta no total, com tarifa de esgoto. Aqueles que ganhem até 2 salários mínimos de renda per capita, eles pagarão 35%. E aqueles que tenham renda per capita de até 2 salários e meios, que eles possam pagar de tarifa de esgoto até 45% da tarifa de esgoto. Acho que esse projeto de lei, caro líder do governo, deputado Rosenberg, é um projeto importante para os baianos, né? Mais de 42% da população baiana, segundo o último censo IBGE 2020, ainda não tem o serviço de esgoto nas suas residências. Então, a Embasa ela tem ainda um débito histórico com a população baiana e acho que esse projeto aqui, ele já leva diretamente uma questão que é, sobretudo, de justiça social para aquele povo que não tem as condições de pagar esse valor. E outro dado que é importante colocar aqui também, de que a Lei Nacional de Saneamento, ela até autoriza que a Embasa ela cobre 80%. Mas a Embasa precisa, para concluir, senhor presidente, ela precisa apresentar para o povo baiano o porquê isso é cobrado de forma geral, sem dar as devidas respostas. Então, eu quero colocar isso, da importância desse projeto. Espero que a Casa possa dar celeridade a isso, à mesa diretora, e que os deputados possam também ser sensíveis a essa matéria que é muito importante para o povo baiano. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, deputado Pablo Roberto. Eu convido o deputado Raimundinho, da JR, para o tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Rosenberg. Não, senhor presidente, eu estou pautando essa questão de ordem, já no pequeno expediente, porque a ideia é que não terá, assim que acabe aqui o pequeno expediente, não tem uma ordem do dia, e em conversa com o deputado Alain, encerrado aqui as falas, nós encerraríamos a sessão, mas eu quero pautar aqui... Nobre deputado, esclareça se foi feito acordo para continuarmos com o tempo de 5 minutos. Tempo de 5 minutos. Após o primeiro. O pequeno expediente, é isso, nobre deputado? Pois não, então eu quero dizer aos deputados que, nesse caso, tudo bem, já tem uma inscrição aqui que passa os 30 minutos. Então, eu queria já pautar, para que assim que terminasse, colocar que na comissão hoje de Direitos Humanos e Segurança Pública, houve uma votação e eu pedi uma questão de ordem na comissão, uma vez que a comissão estava funcionando sem a devida correlação, ou seja, haviam 5 deputados, sendo que não havia nenhum deputado, certo, que compõe a base da oposição ausente. Eles substituíram os deputados da base do governo e votaram uma proposição sem o quórum necessário. Então, eu levantei a questão de ordem para que nessa questão de ordem nós submetêssemos aqui ao entendimento da Casa, porque eu pedi que fosse suspensa as decisões que foram tomadas numa sessão de comissão que não tinha quórum para essa tomada de decisão. Senhor líder, esse é um debate regimental. Na verdade, a questão de ordem deveria ter sido feita lá na comissão no momento.
Era quem presidia a comissão. Não, eu que fiz a poderia questão até, de ordem. então, Eu fiz a questão de ordem. levaremos para a mesa para Isso, eu fiz a esclarecimento. questão de ordem. Foi negada pelo presidente. Tudo bem, tudo bem. Eu estou trazendo aqui para que Vossa Excelência leve à mesa diretora Pois da não. casa, que regula essa Pois não. questão, para que, Pois não, nobre líder. e, obviamente, se for validada a posição da comissão, sem Tudo bem. problema. Aqui Se não, e acolá. que Vamos levar pra- exatamente, seja suspensa a decisão. Senhor Tudo bem. presidente, senhor presidente. Entendi. Presidente, Eu passo... presidente. Pois não, nobre deputado Samuel Júnior. Primeiro, que eu acho que sobre o assunto não caberia uma questão de ordem do nobre líder Rosenberg. Mas já que ele resolveu fazer essa questão de ordem, eu, inclusive, estava presente na comissão, inclusive ali discuti a lei com o meu amigo professor Geraldo. O que o artigo 50 do Regimento Interno fala é sobre a composição da proporcionalidade para a formação da comissão. Ponto. Não está falando da substituição do suplente como titular. Se o nobre deputado, que lá o maior número de membros desta comissão são de deputados que fazem parte do bloco da maioria, e eles não estavam presentes para, assim, dar quórum para que a formação da comissão, a comissão estivesse, os deputados que são suplentes, independente da agremiação partidária que faça ou do lado político que faça, deram presença e fizeram o seu papel na comissão. O regimento é muito claro, está dizendo que a proporcionalidade é para a formação da comissão. Pronto, essa proporcionalidade foi respeitada, foi feito o acordo de liderança de governo com liderança de oposição e se formou o bloco de comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pronto. O que cabe aí é o nobre colega, na próxima semana, é pedir aos seus pares do governo para se fazerem presentes na comissão e aí sim eles terão maioria como deputados de governo, como membro titular. Mas o regimento não fala da substituição que tenha que ser de um lado ou seja de outro. E aí gostaria, senhor presidente, que nesse assunto, então, não se cabe questão de ordem, porque estamos num pequeno expediente, e nós pudéssemos ouvir ali o nobre orador, o professor Raimundinho, que está Pois ali, não. pronto para fazer um Pela discurso ordem. acalorado. Eu sugiro que esse tema, essa questão de ordem foi lá, não é aqui. A questão de ordem é os trabalhos do plenário. Mas Foi lá e Pela quem ordem, estava senhor presidente. presidindo a sessão, tudo bem, o correto. presidente da comissão, Correto. deu indeferimento da questão de ordem lá. Eu entendi foi uma espécie de recurso oral que o nobre deputado Rosenberg fez. Um recurso oral no plenário para levar para a mesa. Seria importante até que isso fosse materializado numa pequena exposição de motivo para que a mesa apreciasse e fixasse uma jurisprudência. Então, Pela ordem, seguindo, senhor presidente. se for essa matéria ainda, nobre deputado... Senhor presidente, eu Pois não, sou questão de ordem membro, para o eu deputado sou membro Robson. da comissão. Eu sou membro da comissão. Sou suplente da comissão. As comissões, como disse aqui o querido deputado Samuel Júnior, elas são montadas na proporcionalidade entre maioria e minoria. Os suplentes são suplentes da proporção que está representada na sua titularidade. Correto. Se a maioria tem 5, ela tem 3 suplentes. Se a minoria tem 3, tem 1 suplente. Eu não pude participar, a proporcionalidade, a matéria básica elementar, a proporção diz isso. Eu queria que o senhor garantisse minha palavra. Está lá no regimento escrito a proporcionalidade. Se o senhor não sabe o que é proporcionalidade, a composição da comissão. A composição. Ela é composta quando ela está funcionando. Ela está instalada e composta. Portanto, senhor presidente, eu não pude estar presente, porque eu tive que ir ao sepultamento do ex-diretor-geral do Crédito Andrade, Pitangueiras. E ausente. E, para minha surpresa, outros deputados assumiram a titularidade. Quem deveria assumir a titularidade seria eu, porque eu sou suplente para assumir minha vaga. Eu não posso ocupar a vaga de outro, não, deputado. O senhor vem para a bancada de maioria. Estou com a palavra. Nobre deputado, por gentileza, deixa eu formular minha questão de ordem. Colegas, Deixa eu deputado, formular minha questão de ordem. Vamos ouvir. O Para deputado estabelecer o Zé de contraditório. Arimateia só pode assumir quando o deputado Pablo estiver ausente,
porque ele é suplente do deputado Pablo, ele não é suplente de um deputado da bancada da maioria. Então, a suplência é equivocada, inadequada, por isso o ato da comissão é nulo e eu peço que seja revogado, senhor presidente. Olha, eu acho que essa matéria, ela pode ser tranquilamente debatida. Questão de ordem, presidente, por favor. Um momentinho, deixa... Presidente, eu Pela ordem proponho... também, Um momentinho, eu estou presidindo a reunião, estou esclarecendo a matéria. Se o senhor quiser me ouvir... Não, vou ouvir, eu só quero que o senhor Eu estou conceda a dizendo questão o de ordem seguinte, que, pelo regimento, precede, presidente. essa matéria... Vossa Excelência tem, em primeiro lugar, respeitar quem está presidindo a Eu mesa. estou respeitando, presidente, só estou O senhor pedindo... respeita a presidência. Eu só estou pedindo com educação... Eu vou dar temporalmente, tempestivamente, darei a questão de ordem a Vossa Excelência. Mas eu estou dizendo que essa matéria, como ela é contraditória, vamos debater com mais calma, com mais paciência, com mais tempo, lá na mesa diretora, se for o caso. E aqui foi feito o recurso, mas a Vossa Excelência pediu questão de ordem, eu concedo a questão de ordem a Vossa Excelência. Presidente, aí eu me pergunto, a comissão, né, essa questão se fala na composição. Foi feito lá o elencamento das cadeiras e tem os suplentes. É como time de futebol. Agora, se nesse time de futebol, os suplentes, que eu diria que são os reservas, o governo não faz sua parte como titular, jogando seus jogadores no departamento médico, é claro que os demais têm que compor para dar cor e a gente aprovar. E o reserva pode entrar com o titular em campo? Não. O reserva entra com o titular em campo? Se Joga o com reserva 12? pode sim, desde que ele não compareça, presidente. A regra é clara. Ou então, vamos chamar Arnaldo César Coelho para dar o parecer aqui. Então, presidente, a regra é clara, não vejo nenhum Pela vício ordem, presidente. de formalidade na aprovação, Pela ordem. da aprovação dos requerimentos feitos hoje. Mas Muito pela obrigado. ordem é o seguinte, vamos requerer, vamos fazer esse debate lá na mesa. Perfeito, Porque senhor eu quero seguir aqui o pequeno expediente, tem o nobre deputado Raimundinho da JR ali para falar e ainda mais 2 deputados. Com a sua tolerância... Mas como a liderança tem o privilégio de não Obrigado, senhor ser presidente. só um deputado, mas de representar, eu concedo a Vossa Excelência a questão de ordem. Senhor presidente, essa casa tem trabalhado, eu ouvi aqui atentamente o deputado Rosenberg, o deputado Robson, mas também, além da proporcionalidade, tem trabalhado também nos acordos. Estou procurando aqui só essa comissão aqui. Veja bem, nessa casa, nessa comissão, não, na comissão, nós só temos 2, a bancada da minoria só tem 2 membros titulares. Oi. Parece que o daqui está melhor. E com relação, acho que acabou a pilha aqui. E com relação à base do governo, tem 6 deputados. Então, fica 6-2. Não entendemos por que a proporcionalidade inversa na suplência. Nós temos 3 e o governo tem 1. Sendo assim, não posso, apesar de ter entendido todo esclarecimento do deputado Robson Almeida, que está correto no seu pensamento, mas os nossos 3 suplentes não podem, em hipótese alguma, só ser responsável, que nunca foi nessa casa assim, os suplentes só serem suplentes de um lado. Eu acho que não, os suplentes são suplentes da comissão, quando eles botam, certo? E não suplente, não existe suplente de membro de governo, de membro de oposição. Nesse momento, são suplentes. O que eu vejo, sinceramente, pode ser chamado, Vossa Excelência, com a sua inteligência professoral, sabe que há uma desproporção de suplências. Nós vamos com 3 suplentes e com vontade de trabalhar. Então, os nossos 3 suplentes se apresentaram na comissão. Eu acho que Vossa Excelência foi perfeita em sua colocação, mas precisava que a gente trouxesse esse tema aqui para que a casa pudesse resolver. Não só Vossa Excelência agora como presidente dessa casa e também dessa sessão, mas que a casa possa sentar e resolver esse imbróglio na Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado.
Muito bem esclarecida a questão. Eu concedo a palavra ao nobre deputado Raimundinho da JR. JR para o tempo de até 5 minutos. Raimundinho quase ia desistindo, né, Raimundinho? O debate aí esquentou e Vossa Excelência saiu. Pois não, deputado, por favor. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, nobre deputada Maria del Carme. É com muito prazer que estou aqui hoje ao seu lado, representando também as mulheres, viu? Quero dizer que eu virei seu fã, pela atitude que a senhora conduziu ontem, aquela sessão maravilhosa, com muita tranquilidade. Quero parabenizar a Vossa Excelência e quero chamar também a atenção dessa casa, que na última segunda-feira, nós tivemos um episódio que o governador anterior tinha proibido, no estado da Bahia, a proibição dos paredões. Eu acho que não precisa também proibir. Eu acho que a gente precisa se organizar e ter segurança, porque na última segunda-feira, na cidade de Eunápolis, foi perdido 2 vidas, dentre elas um policial militar, que numa festa de paredão, por não ter segurança naquele ambiente que ali estava acontecendo, e eu chamo a atenção das autoridades. A festa de paredão, eu acho que não precisava proibir, porém chamar os prefeitos daquelas cidades que vão ter esse tipo de evento, que tem uma vara de funcionamento, que faça as coisas com responsabilidade, que mantenha o mínimo de estrutura que a gente vê nessas festas de paredão, que até eu gosto, nada contra, mas a gente vê as condições é muito precária. Nós não temos estrutura nem a mínima, que a gente não vê nessas festas de paredão, não vê um detector de metal, não vê um banheiro químico, e a segurança é a Deus dará. E por isso que eu quero dizer, nós fizemos no estado da Bahia, na nossa capital, Salvador, quero aqui também parabenizar o nosso vice-governador, a maior festa do planeta, e você veja que o índice de violência diminuiu, a mortalidade diminuiu. Em um dia, numa festa de paredão, perdemos 2 vidas, e que já teve episódio de ter muitas vidas, chegamos a ter 8 vidas cefadas, em um só evento que o governador veio a tomar a decisão de proibir. Quero chamar aqui o nobre colega, líder do governo, que a gente tome uma providência a respeito das festas de paredão. Vamos ter que botar organização, segurança, dar um pouquinho de estrutura para que aqueles jovens que vão brincar, brinquem com segurança e que a gente não veja no diário oficial, nas páginas policial, perda de vida, como a gente viu na cidade de Eunápolis. Isso é muito triste para o nosso estado, e eu acho que isso é uma forma de a gente prevenir a segurança do nosso estado, e através de uma lei que vamos buscar um entendimento dessa casa, que os prefeitos se responsabilizem quando tiver essas festas de paredão, que tenham o mínimo de critério para que a gente faça a brincadeira com segurança e com muita transparência. Então eu quero aqui chamar a atenção por isso, e quero dizer que estou de acordo com os paredões, mas não sem segurança. Era só o que eu tinha de dizer, e meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, nobre deputado. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Presidente, pois não, eu gostaria de fazer uma verificação de quórum para que a gente continuasse a sessão, porque já são 15h37, existe um acordo para o tempo, mas não existe um acordo para a questão do quórum. Então, eu gostaria que Vossa Excelência verificasse, e se houver quórum regimental, a gente continua conforme acordado. Eu tinha entendido de que seria o tempo dos inscritos. Pela questão de ordem,
Eu pergunto aos líderes se não foi feito o acordo, então, para continuar. Não, Com 5 foi minutos. feito o acordo do tempo, mas não da questão de ordem que eu pedi a Vossa Excelência. Mas como o meu colega aqui, deputado Robson, disse que vai me dar um presente hoje, ele está me solicitando para que eu retire a questão de ordem, senhor presidente. Veja, nós temos inscrito aqui ainda os deputados Diego Castro, doutor Diego Castro, Samuel Júnior, Vossa Excelência também está inscrito, e Robson Almeida e a nobre deputada Olívia. Falam todos pelo acordo? Eu retirei, senhor presidente, a questão de ordem a pedido do meu colega Robson, que ele vai me dar um presente Pelo hoje. regimento? Pelo regimento. Então não há quórum para a continuidade da Não, eu presente estou sessão. solicitando a Vossa Excelência que retire a minha questão de Ah, ordem. você retira Isso. para continuar, respeitando o acordo. Pois Não é respeitando o acordo, não, respeitando a solicitação do colega. Porque o acordo Senhor foi presidente. para o tempo. Senhor presidente, querido. senhor O presidente. acordo Eu estou foi retirando minha pela questão de ordem. ordem. Segue o pequeno expediente Pela ordem. até o número de inscritos. Foi isso que me passou aqui na mesa. Seria o pequeno expediente, 5 minutos para cada deputado que queira utilizar a palavra, até o último inscrito. Sim. Eu fui à mesa, questionei a Vossa Excelência quem estaria inscrito. Vossa Excelência me falou Samuel, que já retirou a inscrição, o deputado Diego, Eu estou inscrito aí, a presidente. deputada Olívia, Olívia. que estão inscritos. E Robson? Também estou inscrito. Ó, então, vamos aqui organizar, senhor presidente, Pois com a não. sua tolerância, líder. Deputado Olívia, não nessa ordem, a ordem é o senhor que vai determinar. Pela aí. ordem é Diego, Sim, Samuel Júnior, Sim. retirou, Robson e Olívia. Olívia. Pronto. Estão Presidente, inscritos ainda. também eu me inscrevi. Deputado Arimateia, deputado Leandro. Deputado Arimateia, deputado Leandro. Pois não. Depois disso, acabaram as inscrições. Tudo bem. Então, seguindo Deputado agora... Rosenberg. Ok? E Deputado Rosenberg? Rosenberg e deputado Alan Sanches. Pronto. Então, seguindo aqui agora, Não é pequeno, não, a é nova acordo. ordenação. O pequeno já acabou às 3h30. Agora é acordo. Concedo a palavra ao deputado Diego Castro por tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, cumprimento a todos, cumprimento a imprensa aí nessa casa, aos nobres colegas, à mesa, aos funcionários. Presidente, se aproxima nesta casa um dia muito importante, que é o dia de amanhã, o dia em que escolheremos o novo ou a nova conselheira do importantíssimo Tribunal de Contas dos municípios. E me preocupa, senhor presidente, pelas questões as quais já venho falando há muito tempo, de como será o rumo das coisas a partir de amanhã. Porque amanhã, o que vai estar em jogo, não é simplesmente a escolha de um conselheiro, mas o que está em jogo amanhã é se este parlamento tem autonomia e força, ou se este parlamento é apenas um braço governamental, que eu acredito que não é. E aqui, presidente, faço um apelo para os nobres colegas deputados no dia de amanhã. Não votem pela imposição, não votem pela força política da maioria, votem pela consciência de vocês, votem pela convicção da autonomia e independência do parlamento, votem pensando que esta casa é uma casa que tem suas atribuições próprias, que não é uma casa que deve sofrer interferência de líder político que tem força no braço executivo. Então, senhores e senhoras, colegas, amanhã votem em Tom Araújo pela independência e não pela submissão deste parlamento, porque amanhã, se esta casa não aprovar a indicação do Tom Araújo para o parlamento, amanhã vocês terão a dívida com a história da Bahia. Vocês também terão a dívida com a história do Brasil. Não deixem acontecer o que aconteceu com a mulher de Valdez Góes no Amapá, com a mulher de Wellington Dias no Piauí, com a mulher do Renan Filho em Alagoas. E aqui na Bahia, não deixe acontecer com o do ex-ministro, com o do ministro da Casa Civil atual. Lembre-se que amanhã
quando os filhos de cada um de vocês olharem para os livros didáticos e estiver reportado este dia, vocês vão ter a hombridade de olhar nos olhos deles e dizer: fiz o que era correto, mantive a independência e a autonomia do parlamento. Pois se amanhã o resultado for diferente desse aqui, eu estarei envergonhado em falar de autonomia desta casa. Então, nobres colegas, a votação é secreta. Amanhã é você e a urna. Amanhã é de papel. Olha o voto impresso aí. Vocês não tenham medo. Votem pela verdade. E mais uma vez, o caminho da verdade, da autonomia e da coerência desta casa é Tom Araújo para o Tribunal de Contas do Município. Muito obrigado, senhor presidente. Dando seguimento ao acordo feito, eu convido o nobre deputado Robson pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, profissionais de imprensa, o Sindax Bahia que está aqui presente, Já está aqui. demais Pode pessoas ficar que tranquilo. acompanham nossa sessão pela TV Alba, eu venho requerer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvido o plenário, que seja registrado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e publicado nos órgãos de comunicação oficial da Casa, moção de pesar em memória de José Carlos Carvalho Pitangueira, doutor Pitangueiras, cujo falecimento ocorreu na tarde desta segunda-feira, 6 de março de 2023, em Salvador. Pitangueiras, como era conhecido, nasceu na capital do estado, no bairro da Ribeira, Península de Itapajipe, em 1947. Formou-se em odontologia, especializando-se em cirurgia bucomaxilofacial. Ao longo dos mais de 48 anos de atividade profissional, desempenhou as funções de administrador de unidade de saúde, dentre estas no Hospital Ananeri, no Hospital Geral do Estado, o Hospital Roberto Santos, o Hospital Geral de Camaçari, dentre muitos outros. Na legislatura compreendida entre os anos de 2009 e 2012, desempenhou o mandato de vereador da Câmara Municipal de Salvador, oportunidade em que presidiu a Comissão de Saúde, Planejamento Familiar, Seguridade e Previdência Social. Desde junho de 2013, estava à frente do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, e somente deixou de exercer as atividades por conta de recomendações médicas. Muito querido pela população de Feira, recebeu em 2017 o título de cidadão feirense pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Em 2021, foi agraciado também com a Comenda Maria Quitéria, a mais importante honraria atribuída pelo Poder Legislativo naquele município. Figura querida, sempre alegre e amável, teve uma vida dedicada ao fortalecimento da saúde pública, era reconhecido pela abnegação, devotamento ao trabalho. Sob a administração dele estiveram centenas de médicos, enfermeiros, técnicos e profissionais de saúde diversos. Deixa certamente um considerável legado na administração hospitalar pública do Estado da Bahia. Com muita tristeza, foi que recebemos a notícia do falecimento dele aos 75 anos de idade. Por essa razão, senhor presidente, requeiro que essa iniciativa, em nome da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, seja comunicada aos familiares ilutados. Uma parte, deputado. Pois não, deputado Que, Alain. na verdade, não é um pequeno, foi um acordo de que cada um pudesse usar um tempo. Eu gostaria muito, senhor presidente, de me associar a Pitangueiras, que foi meu colega vereador, um homem de bem, diretor do Roberto Santos, passou por tantas dificuldades, conheci Pitangueiras como dentista, ele era chefe do plantão da quarta-feira do HGE, eu era estudante ainda, ele fez uma carreira brilhante, como todos achavam até, inclusive, que já era médico, porque ele circulava tanto em hospital, coordenava tantos médicos, a equipe médica, odontológica toda. É uma pena que a gente perde um grande diretor, um grande homem. Me associo às palavras de Vossa Excelência. Senhor presidente, amanhã comemora-se o dia 8 de março, o Dia Internacional
de luta pelos direitos da mulher. Essa data, senhores deputados, nasceu no início do século passado, depois de uma manifestação de mulheres tecelãs nos Estados Unidos, reivindicando condições de trabalho adequadas. Essas mulheres reivindicavam uma jornada de 8 horas, e depois de uma paralisação por não suportarem o trabalho de 16 horas diárias, os patrões, ao invés de atender às suas justas reivindicações, atearam fogo na fábrica, e no dia 8 de março foi definido o Dia Internacional de Luta da Mulher em memória a essas operárias dos Estados Unidos, simbolizando a luta de mulheres em todo o mundo. Eu falo isso porque, nos dias de hoje, ainda permanecem as desigualdades. As mulheres tiveram várias conquistas no decorrer do século XX e no início do século XXI, mas ainda resta muito a conquistar. O direito ao voto no Brasil, por exemplo, só foi conquistado em 1930. Hoje nós temos mulheres exercendo as mesmas atividades e com salários diferentes dos homens. A ocupação dos espaços de poder é retrato dessa desigualdade. Essa casa também espelha essa desigualdade, onde mais de 50% da humanidade e da sociedade baiana e brasileira não é representada nas casas legislativas e no parlamento. Deputado. Portanto, senhor presidente, eu chamo todos à reflexão que amanhã não é aquele dia que o homem dedica a tratar bem as mulheres, porque não adianta ficar 364 dias sem o reconhecimento e no dia 8 de março dar um buquê de flores às mulheres. Eu quero que a gente entenda que o 8 de março tem um alcance para além das questões comerciais. Eu só peço a sua vênia porque teve uma parte do deputado Alain e eu queria que o senhor considerasse que isso fez com que eu prorrogasse e pela relevância do tema das mulheres e o seu sentimento feminista deve bater mais forte, inclusive. Então, o meu apelo é que o 8 de março seja encarado como esse dia de resistência, de luta e de denúncia da desigualdade que sofrem as mulheres no Brasil e no mundo. Presidente, questão de ordem, bem breve. Pois não, Presidente, deputado. soube pela minha equipe agora de mídia e as pessoas que estavam acompanhando o discurso, que o meu áudio durante o discurso ali foi cortado, né, na TV Alba, sumiu, né? Então, presidente, registrando aqui na mesa, aí as pessoas estão assistindo, espero que o meu áudio esteja saindo agora também, né? Que solicitar ao setor audiovisual, né, na TV Alba, o registro do áudio da minha fala e encaminho aqui também para que Vossa Excelência, como presidente de sessão, me ajude a reforçar essa questão. Muito obrigado. Tudo bem, deputado. O apelo foi feito, o registro foi feito. Nobre deputado José de Arimateia, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui parabenizar a imprensa, saudar também o sindicato dos agentes comunitários de Edemias, que estão aqui, esses guerreiros que lutam dia e noite. Mas, senhor presidente, é estranho a forma que o deputado Rosenberg, ele quer que as comissões conduzam os trabalhos. Por exemplo, hoje na Comissão de Saúde, que eu sou vice-presidente nesta comissão, eu apresentei na semana passada uma pauta de sugestões para ser discutido na Comissão de Saúde. Nós não tivemos quórum, então, mas hoje teve. E pasmem os senhores deputados, dentro dessa pauta, nós estamos convidando a secretária de Saúde do Estado da Bahia para apresentar o plano que vai resolver o problema da regulação que tem sido mais do que a própria Covid. A questão das pessoas que estão morrendo na fila, senhor presidente. E pasmem os senhores. Sabe o que foi que aconteceu? O presidente, a comissão é que vai à secretária, fazer a visita à secretária, à comissão. Ora, senhor presidente,
É um convite, nós não estamos aqui intimando a secretária, nós estamos apenas querendo ouvir qual o plano que o governo tem para a saúde, que já faz 16 anos e a questão da regulação continua morrendo pessoas na fila. Eu já fui presidente da Comissão de Saúde, deputado Rosenberg, e hoje as policlínicas que existem no estado da Bahia, que é de fundamental importância, nós tivemos o privilégio de visitar a primeira policlínica do estado do Brasil, que foi na cidade de Caucaia, no Ceará. Esse deputado propôs a visita e mostramos para o governo do estado e ele copiou e está dando certo. O que nós queremos, estamos questionando, é qual a forma de resolver o problema da regulação, porque vidas estão sendo ceifadas. Pessoas estão morrendo dia e noite. Vocês, deputados, se abrir aí o celular de Vossas Excelências, Vossa Excelência vão encontrar inúmeros pedidos de pessoas chorando, gritando. Meu filho está na regulação e não foi atendido. Gente morrendo, chorando. Então nós queremos apenas ouvir, mas foi negado. Foi negado porque não foi aprovado a questão dela apresentar o plano. E agora, quando chega na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou suplente desta comissão, e dentro da pauta que o presidente Pablo Roberto apresentou, existe a importância do secretário de Segurança vir nesta casa apresentar qual o plano para combater a violência no estado da Bahia, que está sendo notícia nos jornais nacionais e internacionais. Então, nós não estamos aqui fazendo politicagem, nós estamos aqui querendo uma solução para dois problemas graves. Primeiro, a vida das pessoas que estão sendo vitimadas, porque não tem um atendimento. Segundo, a segurança da população, que é dever do Estado. Isso precisa ser explicado, senhor presidente. Isso precisa ser esclarecido. Isso precisa encontrar a solução, porque durante 16 anos de governo, nada disso ainda foi solucionado. Então era isso que eu gostaria de deixar. Eu sempre fui um deputado coerente com as informações que trago nessa tribuna. E eu não estou aqui fazendo politicagem. Estou aqui fazendo, sim, o que o povo fala, o que a população fala. A imprensa faça pesquisa. A imprensa faça pesquisa se não existe um clamor da população para resolver a situação da regulação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em seguimento, eu convido a deputada Olívia Santana. Pelo tempo de até 5 minutos, poderá ser usado a tribuna. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu venho a esta tribuna por duas razões. Primeira razão, eu quero saudar aqui e agradecer ao governo do Estado, mas saudar a luta do Sindicefaz, que conquistou a realização do concurso de agentes de tributos ainda no ano passado, e agora, ontem, nós tivemos a felicidade de abrir o Diário Oficial e ver a convocação dos agentes de tributos, depois de mais de 30 anos que não havia concurso. E eu tenho muito orgulho do nosso mandato ter sido parte dessa conquista, dessa luta, né, dialogando com a Secretaria da Fazenda, o secretário Manuel Vitório, secretário Góes, as reuniões que fizemos, né, ao lado do sindicato, e ver materializada essa conquista é motivo de celebração. A luta continua pela valorização do serviço público, de que outros concursos para outras categorias também sejam realizados, mas eu saúdo aqui o governador Jerônimo Rodrigues pela iniciativa de convocar, já agora no início do seu governo, os concursados, né, agentes de tributos, e dou aqui a cada um deles, né, e a elas também as boas-vindas.
A outra questão, presidente, é que amanhã, Dia Internacional da Mulher, deputada Maria del Carmen, eu celebro a nossa força, a nossa garra para fazer a luta, mesmo em condições adversas. Infelizmente, nesta casa, de 63 cadeiras, nós só conseguimos conquistar 8 cadeiras para as mulheres. Isso não é uma derrota particular das mulheres, é uma derrota da sociedade baiana. A democracia ela fica mais fragilizada, colegas, né? Quando não há mulher de maneira numerosa participando das estruturas de poder. Há uma contradição no mundo inteiro em relação à igualdade de gênero. Aqui no Brasil, uma situação absurda que alguns segmentos obscurantistas demonizaram a agenda da igualdade de gênero, desvirtuando, não é, para uma visão religiosa que não contribui com o avanço civilizatório. Portanto, nós estamos aqui para fazer esse apelo feminista de que todos os mandatos dessa casa trabalhem para que mais mulheres possam ocupar espaços de poder, espaços de decisão em diversas áreas, não apenas aqui, que é um centro de poder político, mas nas diversas áreas da vida social. Quero dizer que o governo do Estado da Bahia, eu acredito, confio, que trabalhará para este avanço. Nosso governador Jerônimo, nós aprovamos na Comissão do Direito da Mulher, líder Rosenberg, o pedido de uma audiência com o governador, que eu espero que Vossa Excelência nos ajude a conquistar. Será muito importante que o governador receba as 8, ou melhor, as 10 mulheres que têm mandato nessa casa, não só para a fotografia, mas para ouvir, não é, a nossa agenda de reivindicações. Nós que contribuímos com o governo de Jerônimo, queremos também que ele contribua com a pauta de avanço das mulheres, tanto no que diz respeito à requalificação urgente das delegacias, das DEANs, delegacias especializadas em atendimento às mulheres, no que diz respeito também a avanços nas carreiras das mulheres. O governador fez um esforço importante em garantir secretarias, né, com secretárias na titularidade, e nós temos também que destacar que amanhã, no 8 de março, o governador deu uma orientação a todas as secretarias, e não apenas a SPM, de fazer esta grande ação de serviços públicos voltados para as mulheres na Fonte Nova, o que é uma iniciativa muito importante para garantir não só a celebração do Março Mulheres, mas as políticas públicas voltadas para todas nós, mulheres na Bahia. Finalizo também mandando um abraço para a equipe do Hospital da Mulher, uma conquista ainda no governo de Rui Costa, que já realizou até agora mais de 70 mil cirurgias, não é, para mulheres, e que, portanto, é uma política pública concreta de atenção à saúde da mulher. Então, fica aqui o nosso registro e a nossa luta pelo fim dos feminicídios no nosso Estado, pela vida das mulheres e pelo empoderamento de todas as mulheres. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Olívia. Eu convido o deputado... Pela ordem. Pois não, deputado Alan Santos. Eu queria dirimir uma dúvida aqui, que eu não consegui alcançar. O bloco parlamentar, que eu queria até o deputado Vitor Azevedo aqui, ou o deputado Luciano Araújo. O bloco parlamentar, PL Solidariedade, pertence ao bloco do governo ou da oposição. Por que eu questiono isso? Quando eu recebi aqui os horários das lideranças, e como Vossa Excelência é extremamente conhecedor também disso, como Vossa Excelência leu aí, concedo a palavra ao nobre líder
de governo, se for o caso, do grupo partidário do deputado Rosenberg e da minoria, ou do líder do partido ou do bloco parlamentar. Então, quem vai indicar o orador será o líder de uma das bancadas, ou na ausência do líder, ou do vice-líder, o líder da bancada ou do partido. Aí vai que concedo todos também ao líder da maioria ou da minoria, ou do bloco parlamentar B ou C. Quando chega no bloco do PL do Solidariedade, não existe nem o líder da minoria, nem o líder da maioria. E só tem ao nobre líder do bloco parlamentar, que essas coisas a gente não pode abrir precedente, porque precisa virar uma jurisprudência nessa casa, um entendimento geral. O que eu quero dizer, eu fui questionar ao grande conhecedor, amigo, querido dessa casa, o nosso secretário orientador, Carlos Machado, e ele me disse que não, porque ele não pertence nenhum nem a outro. Tudo bem, eu acho que tem que ter a indicação, esse bloco parlamentar tem que se indicar, eu pertenço a tal bloco, ou assinar a indicação do líder do governo. Por que eu dizendo isso? Eu não posso aceitar que seja um bloco independente. Eu quero dizer absolutamente nada contra os colegas, a gente só precisa deixar claro as coisas aqui. Então, como um bloco pode ser independente se o vice-líder de governo pertence ao bloco da maioria? Então, não tem como ter uma independência se um dos parlamentares é oficialmente da casa, vice-líder e defensor do bloco da maioria. É isso que eu não consegui entender, eu não consegui atingir, talvez, a inteligência de Vossa Excelência. Pois não, deputado. Na próxima reunião da Assembleia, da plenário, nós traremos aí todos os detalhes desta composição. Mas, de antemão, eu estou lendo aqui exatamente a composição do bloco da maioria, né? PT, PSD, PSB, Patriota, PCdoB, PSC, PV, PP, MDB e Avante, não é? E o bloco da minoria, União, Republicanos, PSDB e PDT. É o que tá... Então, ele não pode ser indicado vice-líder do governo. É melhor que ele seja vice-líder do bloco parlamentar, para resolver esse questionamento. Qualquer arranjo nós traremos na próxima... Obrigado, presidente. Nos próximos dados, na próxima nominata, a gente trará essa dúvida, se por acaso persistir. Eu, em continuidade, eu gostaria Faltam 3 oradores, para que a gente possa concluir a sessão. Mas o Rosenberg e Pinto, líder da... só porque, como ele fez a questão de ordem, olha bem, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, isso trouxe uma dificuldade muito grande, tanto para a liderança da minoria quanto para a liderança da maioria, e para a condução da mesa da presidenta da Comissão de Constituição e Justiça. O meu entendimento é que não existe bloco independente ao olhar do regimento, é o meu entendimento. Entendo que existe bloco de maioria e bloco de minoria. E os deputados devem fazer opção. Aqueles que não querem fazer opção, os partidos, não terão direito às representações. Pois não, deputado. É o meu entendimento. Mas, eu dividi isso com o deputado Alain. Então, eu acho que vale o registro, mas nós precisamos levar a mesa diretora da casa, que é quem, obviamente, é a proprietária, a guardiã do regimento da casa, para que a gente possa tirar todas essas dúvidas, porque se for no formato que está, na minha opinião, nós temos que alterar o regimento da casa. E quando o deputado Raimundinho da JR
veio para o bloco seu vice-líder do governo, foi no entendimento de que esse bloco estaria também na composição do bloco de maioria. Data vênia aos líderes, eu acho que numa sessão plenária, com a imprensa, com transmissão em televisão nas redes sociais, esses temas não são prioritários, esses são temas regimentais, burocráticos, com todo respeito aos líderes. Isso tem que ser tratado lá na mesa diretora, na reunião dos líderes, gente. Aproveite o tempo de vossas excelências para publicizar para a imprensa, para as redes sociais, temas de maior profundidade para a Bahia e para o Brasil. Com a palavra, o deputado Leandro de Jesus. Senhoras e senhores, cumprimento a todos os presentes, cumprimento a imprensa, os nobres colegas, cumprimento também aqui o presidente. Bem, eu não poderia deixar de me manifestar enquanto deputado do PL dentro dessas discussões, e eu faço aqui questão de deixar registrado o óbvio, o evidente, aquilo que já foi repetido e que eu não abro mão, que é o fato de que eu, Leandro de Jesus, deputado estadual eleito pelo PL, eu sou oposição a este governo que está aí, eu sou oposição ao PT e não flexibilizo aqui no Estado, bem como serei sempre oposição ao PT que está destruindo o Brasil em âmbito federal. Então, sobre isso não há qualquer questionamento da minha parte enquanto deputado, e faço questão aqui de reafirmar e transmitir aquilo que também é decisão do PL. O PL é oposição nacional ao PT, o PL é oposição aqui na Bahia, e isso é questão decidida, ponto, que não se discute. E por que Leandro de Jesus, por exemplo, é oposição? Por quê? Isso está dentro, inclusive, do que eu vou trazer aqui. A deputada que me antecedeu, ela falou, citou aqui, inclusive, sobre a questão que se refere à perseguição religiosa. Ora, falando de partidos que têm a ideologia comunista ou a ideologia esquerdista, que tanto persegue cristãos, que massacra cristãos, e que este filho do Satanás, que hoje ocupa a presidência da República, apoia, por exemplo, o governo genocida, ditatorial Ortega, da Nicarágua. Ou será que se esqueceram do que está acontecendo em Nicarágua, onde o povo cristão, padres, freiras, cristãos de modo geral, está sendo perseguido e massacrado por um governo ditatorial apoiado por Lula, apoiado por partidos de esquerda, apoiado por líderes de esquerda desse país que deveriam ter vergonha. Vergonha! Essa é a palavra. Mas eu leio aqui para vocês para rememorar. Vamos rememorar, para refrescar a memória de vocês, colegas. Depois de expulsar freiras e prender bispo, Ortega compra briga com o Papa. Prender, perseguir. Cadê Lula? Cadê a paz e o amor? Mentiram para o povo brasileiro. Mas não era de se esperar nada diferente. É o rei da mentira, o enganador, o enviado do Satanás para tentar destruir este país. E por que que o Lula apoia o Ortega? Por que que ele passa pano ao invés de condenar? Porque aqui também neste país, quantas e quantas vezes ele falou contra cristãos, fez chacota e tem uma clara intenção de perseguir o povo cristão deste país. Não bastasse isso, governo Lula não assina a declaração da ONU contra Ortega. Claro, são assim, ó, ideologia desgraçada, que havendo oportunidade, vai massacrar os cristãos aqui também. E eu cobro aqui, daqueles que vêm com discurso bonitinho, o
discurso bem arrumadinho para falar de perseguição. Por que não fala dessa perseguição aos cristãos no mundo? E que governos comunistas, socialistas, fazem constantemente. Pobres freiras, pobres padres, senhores e senhoras, que só estavam servindo a Deus. E que esse enviado do Satanás, também lá, porque assim como tem o enviado do Satanás aqui, o ex-presidiário Lula, lá tem o Ortega, e eles caminham juntos. E não bastasse isso, Brasil se oferece para acolher presos políticos da Nicarágua. Presidente Ortega libertou críticos e rivais eleitorais, mas removeu-lhes a nacionalidade. O governo Lula tem histórico de minimizar a ditadura da Nicarágua. Ou seja, passar pano, tem que condenar pessoas que estão perdendo a sua nacionalidade, perseguidas, massacradas. E onde está o dito presidente Paz e Amor da República? Um mentiroso, perseguidor. Mas logo em breve, senhoras e senhores, ele vai voltar para a cadeia. Pode escrever isso aqui. Assim como esse Deus vive e ele reina para sempre, Lula vai voltar para a cadeia. Obrigado, e esse ditador de Nicarágua, para concluir, esse ditador de Nicarágua em breve vai cair. Deus vive, Deus reina. Salve nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu concedo a palavra ao líder da maioria, deputado Rosenberg Pinto, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputadas, senhoras deputadas, imprensa, eu me reescrevi porque hoje eu recebi, na liderança do governo, uma federação de trabalhadores que lutam pela terra ou pela produção na terra, coordenada por alguns amigos, presidente da Câmara de Vereadores de Pau-Brasil, Nego Helder. Recebi também o diretor superintendente da Bahia Ter, Lance, da dificuldade que eles estão tendo no processo de produção para sanar e matar a fome da população baiana. Deputado Massinho, é inimaginável a quantidade de pessoas hoje que estão passando fome no nosso país. Porque é lamentável. Nós passamos 4 anos vivendo uma dificuldade de um governo irresponsável, de um governo que não gosta de cuidar de gente, que passou a vida inteira tentando roubar a população brasileira. E se não bastasse, as páginas dos jornais no Brasil e no mundo inteiro é a tentativa de roubar a doação de um país para um outro país. Nós estávamos sendo governados por uma quadrilha que todos os dias conspiravam para tirar o dinheiro do povo brasileiro e para colocar a situação da nossa população na fragilidade que aí se encontra. Deputado Robson, me deu pena ver hoje o depoimento de algumas pessoas falando da fome. E a fome é algo que não espera. A fome é algo que não pode deixar para o amanhã. E eu gostaria aqui de que a gente se juntasse todos no sentido de superar aquilo que esse governo que nos deixou, graças a Deus, pela vontade da população brasileira. E, às vezes, eu fico imaginando como alguém tem coragem de achar que aquele governo pensou algum dia em cuidar de gente.
mentia para a população, botava uma Bíblia na mão para falar de Deus, mas, no entanto, ele queria, na realidade, era em nome de Deus, enganar a população, roubar. Você tinha um governo, deputado Alain, de um presidente que tinha na sua família. A única questão que tinha era pensar todos os dias em como roubar a população brasileira. Nós precisamos agradecer ao povo brasileiro que teve a coragem de ir às ruas dizer que esse governo que estava não servia e trouxe um governo que foi provado que cuida de gente. Lula me orgulha, o PT me orgulha. Tudo o que eu tenho na minha vida como projeto político, agradeço ao meu partido. É um partido que tem defeitos, mas tem as virtudes que o povo pobre conhece no dia a dia da sua vida. E eu quero dizer aqui para cada um de vocês que hoje me trouxe lágrimas nos olhos ver diversas pessoas virem aqui, não foi para pedir nada para a sua família, mas foi para pedir garantias para que pudesse produzir alimentos para a subsistência dessa população que passa fome. E a responsabilidade, o genocídio que nós temos no Brasil tem o nome Jair Bolsonaro. Não havendo mais inscritos, eu dou por encerrada a presente sessão. Garantias para que pudesse produzir alimentos para a subsistência dessa população que passa fome. E a responsabilidade, o genocídio que nós temos no Brasil tem o nome Jair Bolsonaro. Não havendo mais inscritos, eu dou por encerrada a presente sessão.